Muito bem, meus amados irmãos, vamos aqui então à palavra do nosso Deus. Só vou pedir uma coisa muito importante, pedir para que você não converse. Eu sei que às vezes na hora da mensagem vem uma revelação do seu coração, você tem uma vontade tremenda de compartilhar com quem está com você, tá? Mas segura um pouquinho para você não perder nada da palavra de Deus, amém? Bom, o pastor passou para mim o texto que é tema aqui do congresso, em Abacuque capítulo 2, por favor, então deixe aberta a sua Bíblia nesse texto, em nome de Jesus. Abacuque capítulo 2, pessoal que vai acompanhar no aplicativo aí da Bíblia, vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Se você tiver no aplicativo, escolha esse aí que vai ser melhor para você acompanhar a mesma leitura que eu vou fazer aqui. Mas outras versões da Bíblia também são a mesma, irmão. Você vai também ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Amém, João? Oh, aleluia. Abacuque capítulo 2, todos acharam? Curve sua cabeça só um instante, Pai, em nome de Jesus. Nos colocamos agora na Tua presença, ó Altíssimo, e te pedimos, Senhor, revela a nós a Tua palavra. Que o nosso coração seja como uma boa terra, preparada e arada, para receber a boa semente da Tua palavra. E que aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, de fato venha do Senhor. Que seja alimento, que seja correção, que seja promessa, que seja uma resposta. Mas tudo aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Abacuque capítulo 2, verso 1 a seguir, que diz: estarei na minha terra, ou na minha torre de vigia. Ficarei aonde? Na fortaleza. Vocês acharam? E vigiarei para ver o que Deus me dará. E que resposta eu terei a minha queixa. Vamos ler mais uma vez. Estarei aonde? Na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e qual resposta eu terei à minha queixa. Eu sei que para algumas versões está um pouquinho diferente, mas eu vou preferir essa daqui, porque eu acredito que tem algo poderoso da parte de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, irmãos, é que Abacuque, ele nesse momento diz onde ele vai estar. E ele disse, na torre de vigia. E essa torre ficava onde? Na fortaleza. O que a fortaleza representa, pastor? Representa um muro de proteção. Eu diria para você que são as orações. Depois, se você lê em Jó, capítulo 1, no verso 9 e verso 2, Jó 1, verso 9 e 10, Jó capítulo 1, verso 9 e 10, quando Satanás tem um encontro com o Senhor diz a Satanás: olha, você já observou meu servo Jó? Já prestou atenção que não há ninguém igual a ele na face da terra? Deus cita as qualidades de Jó, mas o que me chama a atenção é a resposta de Satanás ao Senhor. Satanás diz: é à toa, é debalde, é sem razão o motivo porque Jó teme a Deus? Sabe por que ele teme ao Senhor? Porque o Senhor cercou tudo que ele tem, tudo que Jó tinha, bens, família, as coisas dele, a vida dele, estavam todas cercadas por Deus. Querido, aprenda uma coisa: quando você fala com Deus, quando você clama ao Senhor, quando você busca Deus, é como se você fosse colocando tijolos um sobre um e se torna um muro de proteção. No texto antigo fala que Deus cercou de sebe. Sebe é uma cerca que eles colocavam para proteger os animais, ao que nós chamamos de curral. Deus cercou tudo que já tinha e colocou uma proteção. E agora o profeta Abacuque, ele diz: eu vou estar onde? Na fortaleza. É como que alguém dissesse: eu vou estar em oração, eu vou estar clamando, eu vou estar guerreando. Amém?
O que é torre de vigia, pastor? É um lugar de vigilância, é um lugar de estar atento, é um lugar de observação, é um lugar de prontidão para soar o alarme. Eu tenho ali Douglas, levanta a mão, Douglas. Está saindo agora do Exército Brasileiro, com certeza já deve ter ficado de vigia. Como é que chama lá? Na guarita, né? Na torre de vigia, prestando atenção ao que está acontecendo. Irmãos, depois vejam Ezequiel 33:6. A Bíblia fala sobre uma lei do atalaia. Repete comigo: lei do atalaia. O que é isso, pastor? Atalaia é um vigia, é um vigilante, é alguém que escalado para passar a noite prestando atenção, a noite atento ao que está acontecendo. E a lei do atalaia dizia: se ele observar que vem o inimigo e ele não soar a trombeta, as pessoas morrerão na iniquidade, mas o sangue será cobrado dele. É por isso que nós estamos aqui. Hoje aqui é a torre de vigia, meu filho, e nós estamos anunciando, tocando a trombeta, falando para as pessoas: olha, Jesus está voltando, vem enquanto é tempo, vem que a porta ainda está aberta, vem que ainda estamos aqui anunciando, ainda estamos apregoando, ainda estamos falando do Senhor. Mas diz o texto: se o atalaia tocar e ninguém se preparar, quem morrer, o problema é seu, porque você ouviu a trombeta. Por favor, eu queria que você tocasse no seu irmão e falasse assim: quantas vezes a trombeta vai tocar? Quantas vezes o alerta vai soar, dizendo para você: volta para Jesus, volta para Jesus, não fica nesse mundão não tem mais o que dar. E você fala assim: é verdade, eu reconheço que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, mas não volta, não se converte. Ou aqueles que estão na igreja, mas mesmo frequentando a igreja, não mudam de vida, irmãos. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? A guarita é um lugar apertado, a guarita é um lugar, sabe, sem conforto. A guarita é um lugar de estar atento, queridos. E muitas vezes é isso que Deus chama você. Preste atenção na sua família, preste atenção na sua vida, esteja atento ao que está acontecendo ao redor do mundo. Não permita que o mal se aproxime, não permita que o mal chegue até você. Cadê as irmãs? Levanta a mão. Cuidado com as periquentes, meu filho. Cuidado com as piricrentes. Se começar a rodear o santo aí, você o quê? De olho. Chega lá perto dela e fala assim: isso aí tem dono, minha filha, sai fora, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: está repreendido o olho grande, vai buscar o teu, esse aqui é meu. Amém? Ou não? As irmãs riram aí? É, meu filho, fica atento. Amém? Ficar esperto, observar quem é que está sendo amigo do seu filho, o que estão dizendo para o seu filho, qual o ensino que está tendo. Antigamente os pais ficavam felizes e satisfeitos quando os filhos iam para a escola. Hoje nós temos medo, porque lá dentro se tornou também um lugar de ação maligna, onde eles aprendem coisas que não agradam a Deus. O que é que seu filho está assistindo no celular? O que é que essa criança tem com o celular? Menino sozinho com o celular não é coisa boa não, meu filho. Você está me entendendo? A torre de vigia é lugar de destaque, é lugar onde às vezes você sofre o ataque, mas é lugar também do contra-ataque. É lá onde você se coloca diante de Deus para guerrear contra o mal. E o profeta disse isso: eu vou estar lá. Mas ele não faz apenas estar, ele disse o que ele ia fazer lá. Olha o texto: eu vou estar na torre de vigia, eu vou estar na fortaleza e eu vou fazer o quê? Vigiarei. Vou vigiar. E vigiar aqui tem dois sentidos básicos. Primeiro, que eu posso dizer, é o estar atento. Vigiar no sentido de estar atento. Disse Jesus em Mateus 26:41: vigiai e orai. Para quê? Para quê, irmãos? Tem crente aqui? Tem alguém que lê a Bíblia? Então fale isso alto. Vigiar e orar para quê? Em tentação, meu filho. Aí a pessoa só vive ali sendo enredada pela tentação, só vive ali sendo presa na tentação. Por quê? Porque não tem vigiado, porque não tem orado, porque você acha que aquela conversa com seu amigo, com a sua amiga, não tem nada demais, porque você acha que ficar
nas redes sociais, vendo coisa que não presta, não tem nada demais. Vigia, amém? O segundo sentido que eu vejo nessa palavra, né, de vigiar, além de estar atento, mas é também buscar a Deus. Vigília, como o pastor falou, amém? Está atento, está buscando a Deus, está ali, sabe, durante a madrugada, vigília, orando a Deus. Por que a palavra de Deus fala tanto isso, queridos? Buscar de madrugada, vai me achar. Amém? Amém, irmão? O que mais, pastor? O profeta diz: eu vou ver o que é que Deus vai me dizer e qual será a resposta da minha queixa. Se na sua versão está qual será a repreensão, tudo bem, mas essa aqui eu acho melhor. Qual vai ser a resposta da minha queixa? Abacuque disse: eu vou esperar primeiro a instrução. Deus sempre tem uma instrução muito clara do que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir. Mas ele disse também: eu quero saber qual vai ser a resposta da minha queixa. Mas qual era a queixa dele? Do que ele estava se queixando? O que ele apresentou a Deus que estava esperando a resposta? Por favor, eu queria que você voltasse aí no capítulo 1. Volta só um pouquinho. Capítulo 1, do verso 2 ao 4, expõe aqui qual é a queixa do profeta Abacuque. Diz o texto, ele falando: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Parece até o Brasil, né? Não parece? Olha aí, ele estava passando por isso. O povo havia, irmãos, rejeitado a Deus. E como sempre acontecia em Israel, toda vez que o povo quebrava aliança, vinha um castigo, e geralmente eram inimigos que invadiam. O povo estava sendo oprimido pelos caldeus. O povo caldeu tinha invadido Israel, e a opressão estava grande. E Abacuque ali angustiado, clamando a Deus. Isso aqui é a figura do intercessor. Sempre, em um momento de grande dificuldade, conte com intercessores. Descubra quais são as pessoas que oram, descubra quais são as pessoas que têm intimidade com Deus, e conte com elas. Não lute só. Peça oração. Isso não deve ser dito a qualquer pessoa. Algumas orações, alguns pedidos de oração tem que ser muito bem escolhido a pessoa que vai ouvir. Nem todo mundo pode ouvir certas coisas que são íntimas, que são pessoais, e a pessoa não entenderia. Mas sozinho não lute. Não há essa regra de ficar sozinho. Jesus disse claramente: o que 2 ou mais ligarem na terra, isso será feito no céu. Existem pessoas de oração, pessoas simples, pessoas anônimas, pessoas até que você nem imagina ao tamanho da intimidade que a pessoa tem com Deus. Descubra elas e conte com elas em oração. São intercessores. E essas pessoas, irmãos, quando dobram seus joelhos para orar, para interceder, há um mover no céu, há um mover espiritual. Coisas grandiosas e tremendas passam a acontecer. Antes mesmo de você chegar até elas, acredite, Deus já está incomodando elas. Elas já ficam incomodadas em orar por você. Elas já ficam, e na verdade o seu pedido é para elas apenas uma confirmação. Assim era Abacuque, clamando: Senhor, olha a injustiça. Senhor, como é que pode? Porque não tinha só pessoas ruins em Israel, irmãos. Tinham pessoas de Deus, tinham pessoas que não se desviaram, tinham pessoas que não se afastaram. Da mesma forma como aconteceu no tempo de Elias, que pensava que estava só, mas Deus havia reservado 7.000. Fora ele, 7.000, e ele achando que estava só. Por favor, olha para o seu irmão e diga: você não está só, meu irmão.
Às vezes vem esse sentimento, às vezes vem essa impressão que você está lutando sozinho, que não tem ninguém que te entende, que não tem ninguém que saiba a sua dor, que ninguém se importa com isso, mas não é verdade. Deus nunca deixa isso acontecer. Há sempre um remanescente, há sempre um renovo ali guardado que vai brotar e vai surgir. Amém? Você está me entendendo? E ele apresentou o seu pedido, ele apresentou a sua queixa a Deus. E agora, voltando aqui ao capítulo 2, ele disse: Senhor, estou aqui esperando, estou na torre, estou pronto, estou alerta, estou atento, porque imagino eu que há um perigo muito grande de manter um vigia dorminhoco. Salvo engano meu, Douglas, eu acho que é até crime, né, dormir na vigília. O que acontece que se você estiver cochilando lá e alguém vir e roubar o seu fuzil? Leva uma cadeia. Pergunta pro teu irmão: tá dormindo aí, meu filho? No ponto? Hein? Cochilando? A vida passando, Satanás atacando, o diabo guerreando e você cochilando? Você está me entendendo? Você tem que estar alerta, pronto para a guerra, pronto para a luta. E estava lá Abacuque, na torre de vigia, lá na muralha. É alguém que está em oração, é alguém que está clamando, ele está orando e ele está dizendo: eu vou aqui orar, eu vou orar, eu vou clamar e eu vou esperar a instrução e a resposta da minha queixa. É alguém que sabe que Deus vai responder, é alguém que sabe que uma hora dessa a resposta vai chegar. Amém? Capítulo 2, verso 2. Agora Deus responde. Diz ele: e o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível. Aonde? Sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Aí, pastor Manel, foi a gente que fez. Acaba que passar aí na frente, ele olhar para cima, ele vê Jesus. Não dá nem para confundir. O que foi que eu li? Jesus, em letras garrafais. Eu acho que nem garrafael, eu acho que aí é tonel. Mas eu percebi uma coisa importante. Deus está dizendo a Abacuque: a palavra vai ser gravada no madeiro. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? A palavra cravada no madeiro, para que todo que passe veja, mesmo quem passar correndo, distraído, não tem como, vai ver a palavra cravada no madeiro. Quem entendeu? Aleluia. Mas eu vi outra coisa aqui. Deus também está falando de memorial. Por favor, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Não desmarque Abacuque, mas Malaquias é o último livro do Novo Testamento, antes de Mateus, facinho de achar. Vai para Mateus, volta umas folhinhas, chegou Malaquias. Mas não desmarque Abacuque. Capítulo 3, verso 16 ao 18. Diz o texto: depois que o povo reclamou de Deus, recomendo que você leia a partir do verso 1 em casa, agora não. O povo reclamou dizendo: é inútil servir a Deus, não adianta servir a Deus, porque os que fazem a maldade crescem, a gente que, se sacrificou pela santidade não cresce. Diz o texto: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Pergunta para o teu irmão aí: tu fala mal de Deus, meu filho? Tu reclama de Deus, meu filho? Tu murmura de Deus, meu filho?
Você está duvidando de Deus, meu filho? Você está achando que Deus te esqueceu, meu filho? Você está achando que o teu problema é demais para Ele? Você está achando que o mal é maior do que o poder do Altíssimo? Ele disse: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor o quê? Escutou com atenção o que diziam. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o que Deus falou no verso 17: e eles serão minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Vai ver diferença. Não é igual, não pode ser igual. Haverá uma diferença muito clara, e Deus vai mostrar isso. Deus vai mostrar isso. Escute o que eu estou te dizendo. Se o Senhor Jesus não voltar, e no próximo ano o pastor Paulo me convidar para vir aqui ministrar, você vai ver uma grande diferença aqui. Anote no calendário, anote a data de hoje. Anote. Está escrito: Ele vai fazer diferença. Não pode ser igual, não pode ser igual, não pode ser igual. Se lá na festa do ímpio, se lá na festa da carne está lotado, na festa de Deus não vai ser menor. Não vai, é impossível. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Voltando a Abacuque, verso 3. Deus disse: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Às vezes a gente queria que fosse mais rápido, às vezes a gente queria que não demorasse tanto, mas Ele diz: é no tempo determinado. Ela se apressa para o fim. Você já parou para pensar nisso? A própria promessa se apressando para chegar. Diz o texto: e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. Ô pastor, parece mesmo que está demorando demais para ouvir a resposta de Deus. Parece que está demorando demais a minha prova, a minha luta. Sabe, eu creio em Deus, eu acredito no Altíssimo, eu sou uma pessoa de fé, pastor, mas parece que quanto meses passam, anos passam, parece que eu não estou fazendo nada da minha vida. Às vezes Satanás se aproveita de sentimentos para entristecer você perante a promessa. Você olha para a vida de outros e parece que está todo mundo se dando bem. A vida de outros está sendo estruturada, a vida de outros está avançando e você parece estar estagnado. Ixi, pastor, até as pessoas mais simples que eu estão crescendo, estão progredindo, e parece que eu não vou para lugar nenhum. Parece que para mim só sobrou luta, pastor, só sobrou batalha, só sobrou, sabe, problemas a serem resolvidos. Não, querido, parece que está demorando, mas Ele diz: espere, porque certamente virá, não tardará. Amém? Diz mais o texto, no verso 4, falando aqui do inimigo, tá? Aqui não é falando da Abacuque, é falando do inimigo. No verso 4 ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Aqui também não é só inimigo, gente. Aqui também são aquelas pessoas pelas quais você clama. Quantas vezes você está clamando por alguém, alguém que você ama, alguém que você quer bem, alguém que você quer que Deus salve, que você quer que o Espírito Santo toque, mas parece que quanto mais você ora, pior a pessoa fica. Parece que a alma está orgulhosa, prepotente diante de Deus. Mas Ele diz aqui, olha: mas o justo viverá pela fé. Não olha. Pastor, parece que a pessoa está cada vez mais longe de Deus. Não olhe, não creia nisso. Olha, pastor, parece que está nascendo uma revolta. Não olhe, viva pela fé. Lembre que a palavra de Deus diz, eu queria citar aqui alguns versículos para terminar. Se você for rápido, endereça a nota.
Se não, meu filho, depois você pede o pastor Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz: porque andamos por fé e não por vista. O que seus olhos estão vendo? Pastor, meus olhos estão vendo a desgraça, meus olhos estão vendo a derrota, meus olhos estão vendo o fracasso. Não nos guiamos por vista, nos guiamos pela fé. Amém? Em Mateus 11, 28, Jesus disse claramente: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lança sobre ele a tua angústia, lança sobre ele a tua preocupação. Deus vai cuidar de nós. Amém? E por fim, Jeremias 29, no verso 11 e 12. Esse eu quero que você guarde, vou até esperar. Já está pronto? Menina, o negócio é rápido aqui. Jeremias 29, 11 e 12. Leia comigo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Suba na torre de vigia, entre na fortaleza da oração. Guarde esse texto no seu coração. Não seguir pelo que está vendo, não seguir pelo que está ouvindo. Pastor, olha o coração lá, olha para o irmão aí. O coração lá é duro, pastor. Olha aí para o irmão, irmão. Olha aí para o irmão. O coração é duro. Lá só Jesus. Pois é, Jesus mesmo. Não seguir por aquelas palavras. 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 A palavra única que não muda é a palavra de Deus. Essa é a única palavra imutável. Deixa eu perguntar aqui nessa noite: quem um dia já disse, eu ser crente? Deus me livre. Levanta a mão bem alto. Bem alto. Olha aí como a palavra muda. Olha, de novo, levanta a mão. Pastor, Deus me livre. Quem não disse, mas pensou? Pastor, nunca disse não, mas eu pensava, não crente dá para mim não. Levanta alto, irmão, para mim, por favor, assim a mão. Tá, talvez hoje seja o contrário. Se alguém dissesse assim, tu vai se desviar, tu fala, eu? Deus me livre. A palavra mudou, meu filho. Então não seguir pela palavra, seguir pela de Deus. Guarde isso no seu coração. Ele disse, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. E se ele ouve, ele atende, querido. Ele vai atender, você vai conseguir vencer. A caminhada é tão dura, às vezes requer de nós tanto esforço. Às vezes dá tanta vontade de desistir, sabe? Às vezes a gente olha e fala assim, não dá mais, pastor. Está longe demais, pastor. Já fez tanta coisa, pastor. Eu acho que nem Deus mais quer essa pessoa. Quer. Ele ama, meu filho. Ele ama, não se esqueça disso. Ele não deixou de amar porque a pessoa abandonou ele. Olhe para mim, por favor. Esse é o único amor incomparável, porque ele não depende que nós o amemos. Ele nos ama porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas pastor, está lá, pastor, cantando. Não importa. Está bebendo, pastor, não importa. Está se drogando, pastor, não importa. Não seguir por vista, pela fé. Pela fé. Você lembra o que é fé? Certeza de coisas que esperam. Pastor, mas eu não tenho mais nem esperança. Recorra ao amor. Você ama essa pessoa? Quem ama? Está lembrando de alguém? Você ama essa pessoa? Levanta a mão. Você ama? Amo, pastor. Eu amo. Quando a esperança perde força, quando a própria fé perde força, diz o texto sagrado, o amor permanece. 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. O apóstolo João disse,
Aquele que ama conhece a Deus, porque o amor de Deus está nele. Vença pelo amor, vença pela fé, tenha esperança, encha-se da palavra, esquece o que teus olhos estão vendo e creia. Não é isso não, vai estar na igreja, vai estar na igreja, pastor, vai estar na igreja. Faça um voto hoje e diga: essa pessoa estará comigo aqui. Eu vou pagar esse voto aqui. Quem é da AME, lá não serve, tem que ser aqui. Você vai vir cantar com essa pessoa aqui. Não sei cantar, pastor. Problema teu, te vira. Faça o voto. Faça o voto. Senhor, se o Senhor salvar essa pessoa, eu vou lá contar o meu testemunho e dizer: naquele dia, no encerramento do congresso, quando foi falado sobre a santidade, quando foi falado sobre a intercessão, eu decidi ser um intercessor e eu fiz um voto e disse: Senhor, se o Senhor salvar essa pessoa, se o Senhor resgatar essa pessoa, eu irei com ela lá na igreja Redimidos, lá no Guarapes, na rua Cidade da Esperança, para louvar o Senhor e para dizer: tu és verdadeiro, tu não falha. Se você quiser agora, dobre o joelho e faça esse voto. Se você quiser agora, dobre o seu joelho e faça esse voto. O Senhor pode fazer isso. Parece impossível aos nossos olhos, mas lembre que isso foi dito. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, isso não é possível. Ele disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. O que é impossível aos nossos olhos não é impossível ao Senhor. Faça esse voto a Ele. Diga: eu virei e darei meu testemunho, Senhor, que Ele salva, pois está escrito: tu e a tua casa. Eu criei no Senhor e eu não aceito que os meus se percam. Se está escrito lá: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós cremos nessa palavra, nós cremos porque ela é verdade, ela é a verdade. Fale com Ele agora. Você está entrando aí na sua torre de vigia, você está entrando aí na sua fortaleza de oração e diga para Ele: Senhor, estou aqui como Abacuque, está aqui a minha queixa, Deus, está aqui, ó, a minha queixa é essa, olha o que eu estou passando, Senhor, olha o que eu estou vivendo, Deus. Ele clamou por justiça. Abacuque disse: a justiça está toda tortuosa, as coisas estão tudo errado, tudo está pelo avesso, Deus. E Deus respondeu para ele e disse: vai chegar, não se preocupe. Ele disse aí na palavra: olha, parece que está tardando, parece que está demorando, mas está não, está chegando. Ela mesma está se apressando em chegar, e vai chegar, não tardará, vai acontecer, e você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar a Deus o hino da vitória. Deus vai abençoar, Deus vai fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você ficasse de pé. Aplauda o Senhor bem forte, aplauda Ele bem forte. Aleluia.